do Senhor Jesus esteja sendo derramado em nossos corações nesta manhã e que Deus nos qualifique, nos capacite para entender a Sua palavra e a razão pela qual devemos pô-la em prática. Um feliz e um bom sábado para todos. Já foi citado aqui por algumas pessoas que falaram antes de mim a respeito desse primeiro sábado, que é o sábado missionário. E nós procuramos seguir ali o programa da igreja, apresentando as mensagens compatíveis com o programa do dia. O sábado de mordomia, o sábado missionário, o sábado do Ministério da Mulher, alguns outros sábados livres. E esta manhã, uma vez que é o primeiro sábado do mês, vamos aproveitar e dar uma ênfase à própria razão da existência da igreja, que é a missão, que é o trabalho missionário. Existem diversos textos bíblicos que nós podemos usar aqui, mas eu resolvi escolher um dos mais clássicos, se não o mais clássico. Quando você fala em trabalho missionário, o que vem à mente? Talvez, com certeza, né? Talvez não. Mateus 28, você sabe de qual é esse texto? Querem arriscar, falar de cor? 28, 18, até o finalzinho, né? 28, 19 a 20. Então, vamos ver aqui. Mateus 28, é fácil contar Mateus 28, o final, último capítulo do livro de São Mateus. Mateus 28, 18, 19 a 20. Eu vou ler, na verdade, a mensagem central, ela começa aqui no 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bonito texto que eu creio que a maioria o tem marcado em suas Bíblias. Se não fizeram, poderão fazer, deverão fazê-lo, porque é o texto que nos motiva, nos incentiva a cumprir a missão. Mas como é que nós vemos o trabalho missionário? Vamos tentar esta manhã amadurecer um pouco mais o nosso conceito, a nossa concepção, a nossa visão de Mateus 28 e outras passagens bíblicas que motivam, que incentivam o trabalho missionário. Para que o trabalho missionário? Bem, a princípio, se eu perguntasse a vocês, para que o trabalho missionário? Como é feito o trabalho missionário? Bom, é feito através de distribuição de folhetos, pequenos grupos, evangelismo, lições bíblicas que nós entregamos às pessoas. E qual o motivo, qual a razão do trabalho missionário? Eu creio que a maioria dirá: salvar almas. Não é isso? O trabalho missionário é para salvar as almas. E Deus nos comissionou, olha aqui, Jesus está dizendo, dando uma ordem. Não é um pedido, nem uma solicitação, é uma ordem. Qual a ordem? Ide. O verbo está no imperativo. Ide, portanto, fazer discípulos e tudo mais. Existe um grande risco, e isso acontece na maioria das vezes, de quando nós lemos esse texto, a nossa perspectiva é sempre para a pessoa que está lá fora. Ou seja, eu tenho uma missão muito especial. Eu devo ir para salvar as pessoas. Deus, como igreja e como indivíduos, nos comissionou para esta missão. Ide, vai para salvar as pessoas. Eu gostaria de, esta manhã, não mudar, claro que não, esse é um conceito importante, mas ampliar um pouco mais a nossa visão conceitual a respeito da ação missionária. Para que o trabalho missionário? Será que é apenas para ganhar as pessoas? Eu gostaria de ampliar esta ideia, fazendo uma comparação, um paralelo, entre algumas coisas importantes, por que não dizer imprescindíveis, indispensáveis
em nossa vida material, comparar essas coisas com algumas coisas imprescindíveis na nossa vida espiritual. Vamos fazer essa comparação. Todos nós, para termos vida e saúde, precisamos nos alimentar, correto? Correto? Dá para ter saúde sem comer? Dá para viver sem comer? Então, nós precisamos de alimento. No âmbito material, precisamos de alimento. No âmbito espiritual, nós também precisamos de alimento? Sim ou não? No âmbito material, qual é o nosso alimento? É feijão, arroz, é batata, é alface, é cenoura, enfim, uma variedade muito grande. E no âmbito espiritual, qual é o nosso alimento? A Bíblia, a palavra de Deus. Outra coisa imprescindível também no âmbito material. Você consegue, como ser humano, viver sem oxigênio, sem respirar? Você consegue até ficar um pouco mais tempo sem comer, né? Agora afirmam os médicos que 5 minutos sem oxigênio já leva o cérebro a um estado de irreversão completa e total, e a morte acontecerá em poucos minutos. Então o oxigênio, a respiração, é uma coisa imprescindível no âmbito material, não é isso? No âmbito espiritual, será que existe uma correlação? Alguma coisa no âmbito espiritual que podemos chamar de a respiração da nossa vida espiritual? Existe? O que é? A oração. Então, estamos conseguindo correlacionar. Eu vou apresentar mais um elemento da nossa vida material que é imprescindível para a nossa saúde. Inclusive, hoje, os médicos, os fisiologistas, os preparadores físicos estão batendo muito nessa tecla. O exercício físico. Hoje é uma consciência geral de que o exercício físico é remédio. Os PPC já falam isso há alguns séculos, há algumas décadas. Assim, no âmbito material, eu preciso do exercício físico. No âmbito espiritual, será que existe também essa necessidade? Qual seria o que podemos correlacionar com o exercício físico? É aí que entra o trabalho missionário. Se na vida material você come e bebe e vive uma vida só de comer e beber, você engorda e perde a agilidade e perde a saúde. No âmbito espiritual, se você apenas lê a Bíblia e ora, você vai se tornar um obeso espiritual. Nós precisamos queimar nossas calorias espirituais. E o meio de você fazer isso é através do evangelismo. Uma igreja, um cristão que somente está preocupado em ler a Bíblia e orar e não compartilhar de boa nova da salvação, brevemente ele vai entrar em estado de enfermidade. E há muitos cristãos gordos na igreja, vamos perder os quilinhos, não é? Precisamos envolver-nos mais com a missão, em que eu posso ser útil no trabalho missionário. Tem muitas atividades, né, Gisele? Tem pequeno grupo, tem trabalho missionário, tem distribuir folhetos, enfim. Se você não se enquadra numa coisa, procure um homem aí, um homem da área. Ele vai te botar um jeitinho para te encaixar lá. Não há por que você não ter mais essas calorias tão necessárias. Assim, o trabalho missionário, eu estou apresentando esta manhã como um elemento imprescindível para a tua saúde espiritual. E nós começaremos a olhar o trabalho missionário não apenas como meio de nós ganharmos as pessoas lá fora, isso é verdade, mas o trabalho missionário como um meio de nós conseguirmos a nossa própria salvação. Não estou pregando salvação por obras, ninguém vai ser salvo porque dá 10 ou 20 de não é isso, mas em você ter uma motivação a mais para viver espiritualmente. Grande parte das pessoas desanimam da fé por falta de envolvimento missionário, isso é estatística da igreja. Há pessoas que estão 10, 20, 30 anos na igreja, nunca deram estudo bíblico, nunca compartilharam, nunca fizeram uma visita missionária. A igreja tem se preocupado. Cadê o cartãozinho que o Gisele pegou? Não, Cesaria, cadê o cartão? Aqui está. A igreja
isso daqui. Todo ano. E alguns parecem que não entendem bem para que é isso daqui. Nós estamos trabalhando com muita seriedade nesse sentido. Tivemos reuniões com a ação missionária, com a comissão da igreja, para tentarmos conscientizar a igreja o que é isso daqui. Na cabeça de alguns, é simplesmente botar algum nome para vocês orarem. Não é isso? Vou colocar isso na mão. Tem um diretor missionário, olha ele que se vira. Tá aqui, então aqui, rapaz, resolve o teu problema. Ó, é contigo. Ó, joga tudo em cima dele. Não é essa a proposta. Isso aqui é um chamado para o envolvimento da igreja com a missão. Essas pessoas que se colocam o nome aqui, ok? Oramos aqui, escolhemos até o nome, escolhemos, é bom orar para essas pessoas, mas isso não isenta a minha, a tua, a nossa responsabilidade de ir atrás dessas pessoas para evangelizá-las. Isso é o chamado exercício espiritual, tão importante para a missão, tão importante para a tua salvação. Mas de que maneira, pastor, isso pode acontecer? Vamos lá. Eu falei para vocês que para nós termos saúde física, temos que comer feijão, arroz, batata, macarrão. Na saúde espiritual, o que é? É Bíblia. De que maneira o trabalho missionário pode concorrer, pode me motivar a ler a Bíblia? Só faz isso. Por quê? Você vai dar um estudo bíblico a uma pessoa. Se você vai dar um estudo bíblico, você tem que estudar a Bíblia, concorda? Por que você vai dar um estudo bíblico se você não estuda a Bíblia? Então, o próprio trabalho missionário vai te motivar a estudar a Bíblia com mais carinho. Eu tenho que dar um estudo sobre a volta de Cristo. Opa, então, é onde está mesmo? É Mateus 24, né? É Lucas 21, é Marcos 10. Então, eu tenho que examinar a Bíblia. Então, forçosamente, quer você queira, quer não, o trabalho missionário vai te levar a estudar a Bíblia. E você vai alimentar-se espiritualmente. Sim. Então, preparo pessoal, contato com a Bíblia, para depois você compartilhar. E nesse contato com a Bíblia, você vai encontrar verdades bíblicas fantásticas que vai nutrir você espiritualmente. Eu falei também de um outro remédio, falei de um outro elemento imprescindível, que é a oração. A minha Cristo diz que a oração é o que mesmo? A respiração da alma. Dá para você se envolver com o trabalho missionário sem orar? Não tem como. Aí você vai visitar aquela família e você começa a avançar o estudo bíblico e o marido começa a proibir a esposa de tomar estudo bíblico. Isso acontece. Ou o contrário. E ela ou ele começa a mostrar as suas preocupações e você, como instrutor bíblico, se compromete a orar por essa pessoa. Ou outro caso, a pessoa está consciente de receber o estudo bíblico todo sábado, vai levar o assunto ao patrão, o patrão nega, não vou dar o sábado livre para você não. E essa pessoa se queixa diante de nós, olha, eu gostaria de ser batizado, mas estou com dificuldade, o meu patrão não tem o sábado livre. E você agora se propõe a orar por essa pessoa. Você percebe uma coisa interessante? Você sai do ambiente de uma oração egoísta, porque existe oração egoísta. Senhor, abençoa a minha saúde, a minha mulher, o meu filho, só para mim. Agora você vai estar preocupado em orar pelo irmão João, que o patrão não está dando o sábado livre, a irmã Fernanda, que o marido está tendo problema, ela não está tentando deixar ela estudar a Bíblia. E você vai notar que você começará a orar tanto pelas pessoas, que vai até esquecer de orar por si mesmo. E será que isso é ruim? Deus vai deixar de te abençoar porque você não está mais orando por você? Claro. Vai ser uma oração mais desprendida e você vai ter uma motivação a mais para a oração. Já notaram que às vezes a nossa oração corre o risco de cair numa rotina? Senhor, me abençoa a minha família, a minha saúde e tudo mais. Quando você se envolve com o trabalho missionário, você vai encontrar variadas opções, inúmeras alternativas para motivar mais a sua oração. Assim, o trabalho missionário começa agora a surgir diante de nós uma nova perspectiva. O trabalho missionário não é apenas para eu ganhar as pessoas, não é apenas para eu trazer as pessoas para a igreja, não é apenas para eu apresentar as pessoas do plano da redenção.
O trabalho missionário agora constitui um elemento imprescindível para o fortalecimento da minha própria vida espiritual. E é por esta razão, amigos, que a igreja tem um departamento, um setor para motivar o trabalho missionário. Eu tenho falado repetidamente com os meus líderes missionários, já falei isso com o Gesiel, e também já tenho falado até aqui na igreja. O papel do diretor missionário não é simplesmente sair como louco dando estudo bíblico para a igreja toda. O papel do diretor missionário é envolver o maior número possível de pessoas na missão. É isso que eu estou falando? Eu até chego ao extremo de brincar, é o seguinte: diretor missionário, se você não tem nenhum estudo bíblico, mas envolver toda a igreja, eu dou a tarefa para você. Porque você cumpriu o seu papel. E é esta a razão, amigos. Porque ele só vai trazer benefícios para a tua vida espiritual. Só vai trazer forças, alimento para a tua vida espiritual. Eu gostaria de avançar nas minhas considerações, porque Jesus disse claro e categoricamente: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E é uma promessa, não é? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que promessa magnífica! Então Jesus está interessado na salvação das pessoas, está interessado também na nossa salvação. É por essa razão que ele propõe um dos últimos sermões que Jesus pregou até no final do Evangelho, não é? Ele depois foi assunto ao céu, foi a grande comissão. E a igreja surge com esta comissão, com esta função, com esse grande empreendimento missionário. Pensemos um pouco mais, amigos, para ampliar a nossa ideia. Se um trabalho missionário, eu já estou aqui esta manhã, eu já disse que o trabalho missionário não é apenas para nós ganharmos as pessoas, não é apenas. Se o trabalho missionário, agora está no âmbito de uma suposição, se o trabalho missionário, se Deus tivesse estabelecido o trabalho missionário com o único objetivo de evangelizar o mundo, presta atenção na pergunta que eu vou fazer a vocês agora. Se a razão principal do trabalho missionário fosse exclusivamente evangelizarmos o mundo, quem vocês acham que seria mais lógico Deus escolher? Quem poderia fazer o trabalho com mais eficácia? Nós, pecadores, comprometidos com o pecado, ou os anjos do céu? Os anjos. Óbvio, você não tem nem o que pensar. E será que se Deus mandasse os anjos evangelizar o mundo, eles viriam? Viriam ou não viriam? Claro. E aqui cabe a pergunta, então: se Deus tem o poder e autoridade sobre os anjos, e eles cumpririam a missão muito mais habilmente, com rapidez, do que nós, por que Deus insiste em trabalhar conosco? Seria muito melhor mandar os anjos fazer isso. Se Deus agora no céu desse uma ordem: Gabriel, reúne os anjos aí, desce para a terra para evangelizar todo o planeta Terra. Quanto tempo vocês acham que não vai gastar essa evangelização? Acho que até o pôr do sol está resolvendo o problema. Aqui estava dispensado, acabou. Hoje Gabriel vem com a sua comissão para evangelizar o mundo inteiro. A pergunta é: por que Deus não faz isso? Se nós estivéssemos no lugar de Deus, pelo menos eu estou levando você a raciocinar, eu tenho usado essa opção. Por que Deus não faz isso? Tem alguma coisa a ver com o que eu estou apresentando aqui esta manhã? Pensemos numa seguinte situação, só para ilustrar. Imagine que no final do ano, ali quando as pessoas estão no Réveillon, na praia de Copacabana, e nós sabemos que é o Réveillon mais conhecido do mundo inteiro. Todas as atenções, né, estão voltadas para aquela festa. Milhões de pessoas se reúnem ali naquela praia. Será que naquele momento ali na virada do ano, meia-noite, quando os fogos começam, a coisa bonita toda, será que naquele momento
Deus não poderia aproveitar que o mundo todo está voltado para ali, colocar no céu, assim, os 10 mandamentos, bonito, os 10 mandamentos, e o quarto mandamento brilhando mais que os outros. Deus poderia fazer isso? O que vocês acham? Poderia? Estou dando ideia para Deus essa manhã. E botava o quarto mandamento ali, e ainda de quebra, né? No finalzinho, como se fosse um jornal nacional, ele faz o endereço de todas as igrejas, né? Inclusive aqui do Parque São Francisco, né? Era lá. Vai aprender sobre o sábado na igreja do Parque São Francisco. Poderia Deus fazer isso? Poderia? Poderia ou não poderia? E por que ele não faz isso? Na nossa cabeça, poxa vida, é distante. Resolveu o problema. Sabe por quê, amigos? Porque o objetivo de Deus não é só salvar quem está lá fora, é salvar quem está aqui dentro. E Ele sabe que se tomar iniciativa para resolver o problema sozinho, muitos nós vamos perder. É para nos salvar que Ele dá a missão. E nós estamos pensando que é só para salvar quem está lá fora. Não. Deus nos comissionou para salvar as pessoas. Mas é através da ação de salvar as pessoas que nós somos salvos. É para exercitar um princípio imprescindível em nossa vida, que é o altruísmo. E vocês sabem que o altruísmo é o contrário do egoísmo. Deus é o ser mais altruísta do universo. O diabo é o ser mais egoísta. Às vezes, amigos, no próprio trabalho missionário, nós podemos nos tornar egoístas. Quer dizer, no próprio cristianismo, nós dizemos: olha, eu já estou salvo, né? Senhor Jesus, já pode voltar. Pode voltar porque eu já me converti, a minha mãe está convertida, meu pai e meus filhos, né? A minha família está sob controle. Pode voltar. Pensamento egoísta. Quando Deus nos coloca nas mãos da missão. Portanto, meus queridos amigos, ao concluir a mensagem nesta manhã, quero deixá-los convictos de que a missão não é apenas para salvar as outras pessoas. A missão é para que a igreja seja salva nesse ambiente, para que a igreja se envolva com o trabalho missionário a ponto de fazer parte da sua própria vida, da sua própria existência. O trabalho missionário tira de nós, pelo menos essa é a proposta, de tirar de nós todo o vestígio do egoísmo e fazer com que nós nos voltemos para quem está lá fora. Mas lembre-se, antes de estarmos ganhando as pessoas lá fora, estamos por meio da missão exercitando a nossa própria salvação. Gostaria de concluir a mensagem contando-lhes uma experiência, uma ilustração bem cabível. Era um destacamento militar, e ali o comandante daquele grupo conduziu aqueles soldados para um acampamento. Esse acampamento ia ser submetido a uma série de treinamentos militares. E lá foram eles, um grupo expressivo de 100 soldados, e lá cada dia havia algumas instruções. Em uma dessas missões ou instruções, o comandante reuniu então o seu grupo, sua tropa, dividiu um grupo de 2 soldados. Eles tinham uma missão: deveriam sair bem cedo, ir a um determinado local, realizar uma missão e teria que retornar o mais rápido possível antes do entardecer, antes do anoitecer. Quero ressalvar aqui, mencionar que esse fato aconteceu em um país europeu de inverno muito rigoroso. E no inverno muito rigoroso, costumava naquela região nevar. Assim o comandante deu a ordem, agora você sabia o que ia fazer, e saíram duplas, 2 soldados juntos com a missão. Entre esse grupo de soldados, 50 duplas, havia 2 soldados que divergiam frontalmente com respeito à sua personalidade, ao seu temperamento. Um era extremamente egoísta, e o outro, ao contrário, é extremamente altruísta. E saíram
fazer o trabalho, até então não houve nenhum problema. Só que ao retornarem, após ter cumprido ali a sua missão, eles estavam caminhando e o pior começou a acontecer. Era inverno e a neve começou a cair. Eles notaram que eles tinham que andar cada vez mais rápido para conseguir chegar ao local onde estava ali o grupamento. Mas a neve caía com mais intensidade e eles tinham dificuldade, com aquela indumentária militar, com boots, caminhar, a neve afundava os pés, estava cada vez mais difícil, mas estavam caminhando mesmo. Já próximo, depois de ter caminhado bastante, eles vislumbraram distantes algo escuro, contrastando com a claridade da neve. Eles continuavam caminhando naquela direção e, aproximando-se cada vez mais, notavam que tratava-se de uma pessoa caída ali na neve. Eles se aproximaram e um deles, naturalmente o altruísta, pegou a mão da pessoa que estava desmaiada e notou que ainda havia pulso, havia ainda pulsação cardíaca, pulsação sanguínea. Eles se entreolharam e o egoísta, quase que lendo o pensamento altruísta, já o recriminou dizendo o seguinte: você não está pensando em parar aqui para salvar esse indivíduo. O altruísta falou: eu não sairia daqui e deixaria essa pobre alma aqui à sua própria sorte. Houve uma breve discussão e o egoísta chegou à decisão: que fique você. Se nós ficarmos aqui, vão morrer os três. O egoísta disse, o altruísta disse, que eu morra com ele, mas a minha consciência não permite deixar uma pessoa nessas condições. O egoísta sai, mais alguns minutos e começa a escurecer, já era quase noite, e ele se perde na escuridão da noite. Fica ali então o soldado altruísta e começa a pôr em prática os ensinamentos que ele aprendera de primeiro socorro. E ali ele tira o baixo do seu uniforme militar do corpo, aquece a pessoa, ele faz algumas massagens e aquele indivíduo começa a recobrar os sentidos. Ele consegue erguê-lo com alguma dificuldade e ali ele se identifica como soldado e diz: olha, vamos caminhar mais alguns minutos, uma hora, não sei quanto, e vamos alcançar o local, o acampamento, e nós vamos conseguir chegar lá. E começam a andar os dois, cada vez com mais dificuldade, a neve caindo com mais intensidade ainda, e eles se arrastando. Mas o curioso é que o calor do corpo de um ajudava o outro, e eles trocando ideia, conversando e caminhando, um apoiando no outro, conseguiram vislumbrar uma luz bem distante e se animaram. Olha, lá com o nosso acampamento, vamos chegar, vamos alcançar. E animaram-se, andaram até com mais rapidez e chegaram ao acampamento. Já altas horas da madrugada. Praticamente se atiraram em cima da primeira rede encontrada ali, dormiram o restante daquela noite. Dia seguinte, toque da alvorada. Os que serviram o exército sabem o que significa isso, né? 5 horas da manhã, todos têm que ficar de pé, e ali todos já foram lá para o pátio, local reservado, e já estavam perfilados, e o comandante passa em revista a tropa. E começa a olhar e para diante do soldado altruísta: você, onde está o seu companheiro? Ele diz: olha, deve estar por aqui. E contou toda a história, ele saiu bem na minha frente. Eu cheguei atrás, eu vim socorrer, e contou toda a história para o comandante. Não, ele não chegou, você é responsável por ele. Mas naquele momento, todo o grupamento se volta para buscar onde estava aquele soldado egoísta. O dia já estava clareando, eles então saíram, espalharam-se ao redor, não andaram muito e viram algo caído na neve. Eles agora correm em direção e notam que aquele soldado, o soldado que havia abandonado o anterior, o soldado egoísta, corre para tentar socorrê-lo e toma-lhe as mãos, mas já não tem mais vida, está morto. O frio, a neve, a dificuldade de caminhar, tudo isso contribuiu para que ele não chegasse no local
e morresse ali mesmo. Amigos, claro, vocês já entenderam a lição. Um soldado egoísta, querendo salvar-se a si mesmo, perdeu a própria vida. No entanto, o outro, soldado altruísta, preocupado em salvar o próximo, não apenas se salvou, não apenas salvou o próximo, mas também salvou a própria vida. Em nossa missão, Deus quer que nós salvemos o próximo, mas entendamos, na missão de salvar o próximo, estamos sem perceber, operando a nossa própria salvação. E Deus nos influencie por meio do seu Espírito, e que possamos doravante termos uma visão mais amadurecida, mais completa da missão. Deus nos designou não para salvarmos o mundo apenas, mas o trabalho missionário é um elemento imprescindível para que possamos assim desenvolver a nossa própria salvação. Que Deus nos abençoe.